Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. O quarto dia dessa série falando sobre os 5 maridos da mulher samaritana do poço de Jacó, né? Que Jesus se encontra com aquela mulher no Evangelho de João, no capítulo 4. E o versículo 23 diz que o Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa palavra que Deus me deu na última semana, né? Em espírito, uma nova dimensão, uma dimensão de fé, uma dimensão de autoridade, de ousadia. E em verdade, uma nova condição de conduta, de dignidade. E então, essa é a vontade de Deus. E para quando isso, né? Vem a hora e já chegou. Então, para esse tempo que temos vivido e temos apresentado as nossas vidas diante desse tempo de preparação, é que o Senhor tem grandes coisas em nome de Jesus. Então, nesse quarto dia, falando sobre esse terceiro, né? Casamento dessa mulher samaritana, que eu entendo mesmo, para te dizer a verdade, do relacionamento da terra de Samaria com aqueles 5 povos, com aqueles 5 deuses, não é? Da Babilônia, de Amate, de Cutá, de Sefarvaim, assim por diante, que houve um tempo de grandes promessas, de ilusão, como nós falamos. Mas depois veio a necessidade. E esse é o terceiro casamento de Samaria. Sabe, é aquele negócio de obrigação, de necessidade mesmo. Ela olhou, falou, agora eu tenho que casar porque eu estou passando necessidade. Agora eu vai ter que juntar o útil ao agradável. Eu vou ter que olhar e vou ter que assumir esse relacionamento. E ela tem que se valer daquilo, tem que se aproveitar daquela situação, porque realmente era uma questão de necessidade básica. Era uma questão que não importava a questão do sentimento ou do afeto, nem muito da verdade, mas sim do que era conveniente, E muitas pessoas estão nesse relacionamento, debaixo desse jugo de relacionamento espiritual de Samaria, que se sujeitam a determinadas coisas, se submetem a determinados desmandos por conveniência, por necessidade, por abrigo, por comida, ou por um tapinha nas costas, ou por um elogio, ou por ter onde viver mesmo. Então, uma grande malignidade, né? É uma grande malignidade. E aqueles falsos deuses, eles impuseram, né? Grandes cadeias, algemas e prisões para a terra de Samaria, e os tornaram, na verdade, reféns por necessidades. Então, por isso que tem muitas pessoas que não alcançaram essa marca de prosperidade e vivem reféns das cartas de divórcio, da lei de Moisés. E aquela samaritana vivia refém, ela já sabia até de cor e salteado como é que era, né? E está repreendido em nome de Jesus, queridos. Nós somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, né? O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, que é para a liberdade, diz Gálatas 5, que o Senhor nos libertou, e não para vivermos como necessitados, pedintes, como se estivesse esmolando um pouquinho de atenção, um pouquinho de sentimento, e um mover apostólico, um mover do Espírito de Deus dentro do nosso coração, sejam as fases mais dramáticas que você possa enfrentar, ou nesse ano venha a ser desafiado a viver
em nome de Jesus, lá nos seus joelhos dobrados, ou como eu tenho falado esse ano, né? Não os joelhos dobrados, mas o coração prostrado. Você vai se levantar ali, ainda que seja de uma poça de lágrimas, vai se levantar com o seu coração em paz. Em paz. Então, essa perda de dignidade ou de desvalorização própria, ela não condiz com a autoridade, a unção e o chamado que temos realmente, que repousa sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Então eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito maligno de idolatria, de Samaria, que no fundo ia dar certo, ia acabar em separação, né? Ia acabar dando ruim, ia dar ruim. Repreender em nome de Jesus essa idolatria, essa falsidade moral, para que um relacionamento que vingue, que seja verdadeiro, genuíno, lá na frente, como você vai ver, é o que o Senhor realmente tem preparado em nome de Jesus. E não de inconveniências e nem de necessidades, e nem por causa do tempo de demora, ou por conta das ilusões, das fascinações que tenham acontecido, por conta da frustração que tem acontecido e agora, ou porque não tem trabalho, ou porque a terra está desse jeito, ou por isso, por aquilo. Não, está repreendido. Deus tem o melhor para a caminhada, para a nossa caminhada em nome de Jesus. E essa acaba sendo uma porção de quem está olhando numa dimensão natural. Anulou-se a fé. Porque a fé não é um relacionamento de barganha, de troca, de interesses, de toma lá, dá cá. Não é assim que funciona. O relacionamento com Deus, daqueles que vão ser suficientemente maduros para compreender o dia da sua aprovação e saber ainda assim que a resposta vem de Deus e ele faz aquilo que lhe apraz, né? E se o apóstolo Paulo diz no final de tudo ainda é chamado de servo inútil, né? Que essa valorização que nós temos da obra, da palavra e de tudo que Deus já fez em nossas vidas possa transbordar realmente para a gente encontrar essa grande dignidade dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E no capítulo 4, versículo 20, né, é onde ela questiona Jesus sobre o poço da adoração, né? Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de adorar. Veja, o que estava acontecendo agora, ela estava colocando a situação nesse prisma, depois, como eu falei ontem, de ter reconhecido que Jesus era profeta. Mas olha, agora quer dizer uma coisa, tanto faz, é em Jerusalém ou é aqui, nossos pais serviam a Jacó, adoravam aqui. Vocês falam que é em Jerusalém. Por necessidade, quer dizer, não faz a menor diferença. Em outras palavras, muita gente está exatamente assim. Mas é aqui no Monte Gerizim, no Poço de Jacó, ou é em Jerusalém? E vivendo na dúvida, e vivendo nesse desencanto de fé, né, vai acabar sendo roubado e acabar tomando decisões por necessidade, e não com brilho nos olhos da visão que Deus tem, da revelação. Isso aqui é o ponto, gente, do casamento, sabe de quem? De quem acaba sendo roubado porque faz as coisas na carne, na precipitação, e não espera o tempo de Deus. Porque as coisas impossíveis de Deus, elas se manifestam e Deus vai preparando, trabalhando o caminho, né? E é na confusão que o diabo acaba roubando na decisão carnal e aparentemente é espiritual, porque quer queira, quer não, estava lá o poço de Jacó. Mas só que ela estava diante de algo muito maior, muito superior diante de nós, de promessas superiores. E eu creio que eu estou diante de promessas superiores. E você também está diante de promessas superiores. Haja visto que nós temos falado aí do livro de Hebreus, né? Você talvez esteja participando nas quintas-feiras e pode acompanhar também a gravação falando sobre
as promessas superiores. E esses são dias realmente dessa visão de Deus. E Jesus, encerrando o assunto daí no versículo 21, ele diz: mulher, você precisa de crer. Você precisa de crer que nem nesse monte, nem em Jerusalém, você vai adorar ao Pai. Ele quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque você está adorando o que você não conhece, porque a salvação, ela vem do judeu. Então, por necessidade, tanto faz como fez. Se for essa igreja ou se for aquela. Se for essa pregação ou se for aquela. Se for essa mensagem, se for aquela. Se for esse dirigente ou esse pastor ou aquele. Não. Quando há uma visitação e algo que é genuíno diante do Senhor, há uma testificação que vai transbordar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Está ficando longo aqui a mensagem. Amanhã a gente continua. Esteja orando por mim, estou orando por vocês. Fiquem com Deus.